Bom, pessoal, então hoje, dia 2 de julho, nossa última aula de língua portuguesa, preparatória aí para o concurso de Goiatuba. E na aula de hoje nós vamos falar de concordância nominal e verbal e também de regência. São conteúdos aí bastante importantes e até um pouco puxado, né? Digamos assim. É uma questão que precisa ser trabalhada mais vezes. É, as questões da apostila, nós temos aí algumas questões que vamos responder hoje na aula, mas sempre é bom estar fazendo mais simulados, mais questões relacionadas a isso, para que possam, né, é, aprender um pouquinho mais. Então, começando aí por concordância nominal, né? O que vem a ser a concordância nominal? Esse conteúdo tem início na apostila de vocês lá na página 63. No finalzinho da 63, vocês encontram lá concordância nominal. Então, o conceito aí de concordância nominal diz respeito ao substantivo e seus termos referentes, ou seja, aquelas outras classes gramaticais que estão diretamente ligadas ao substantivo. São elas o adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo. Essa concordância é feita em gênero e número. Então, nós vamos ter algumas palavrinhas né, na frase que eu vou ter que observar se o meu substantivo está no singular ou no plural para eu fazer a concordância correta dessa frase. Então, a regra geral. Lembrando, pessoal, aí no material vocês devem ter visto, né? Tem muitas regras. A gente vai falar aqui da regra geral e aquelas que mais caem. Não dá para a gente falar de tudo aprofundado, porque senão não dá tempo em 2 horas, né? A regra geral é que o artigo, o adjetivo, todas essas classes gramaticais, numeral e pronome, elas sempre vão concordar com o meu substantivo em gênero, masculino ou feminino, e em número, o singular ou plural, de acordo com a forma que ele se apresentar na frase. Então, exemplos aí, né? A pequena criança é uma gracinha. Então, vejam ali o meu substantivo criança. Tá no singular e tá no feminino, né? Então, o que eu tiver acompanhando esse substantivo vai ter que concordar com ele. Também vai ter que estar no singular e também vai ter que estar no feminino. Então, é o caso aí do artigo a, do adjetivo pequena, do numeral uma e aqui também, né, um adjetivo gracinha. Aqueles ávidos guerreiros partiram para uma perigosa batalha. E ficou, troquei aqui, gente, guerreiros que é o substantivo, era para estar negritado. Então, aqueles é o meu pronome, tá no plural, tá no masculino. Ávidos é o adjetivo, também está no plural e também está no masculino, concordando com guerreiros. E aqui, uma perigosa batalha. Então, o numeral e o adjetivo estão concordando com o substantivo batalha. Então, basicamente é isso, né? A regra geral é que tudo ali concorde com o substantivo. E aí nós vamos ter alguns casos que são especiais. Por exemplo, quando o adjetivo é pós-posto, ou seja, ele vem depois, tá? Lembra de algo que é pós, vem depois a 2 ou mais substantivos. Nesse caso, vai depender aqui se o meu substantivo ali é um adjunto de nominal, o meu adjetivo, aliás, ou se ele é um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Então vamos ver aqui, né? Nos exemplos fica mais fácil do que a gente usar esses termos. Então, o adjetivo estando depois de 2 ou mais substantivos deve funcionando, aliás, né, como adjunta de nominal. Se estiver qualificando todos os substantivos, ele poderá concordar com o elemento mais próximo ou então com a soma dele. O que isso quer dizer? Ou ele vai concordar só com o que estiver perto dele, se tiver masculino, feminino ou plural ou singular, ou então ele concorda com os dois. E nesse caso, ele vai ficar sempre no masculino plural, quando eu quero concordar com os dois termos, tá?
A língua portuguesa ela é um pouco machista, a gente costuma dizer nesse sentido, porque na dúvida fica no masculino. O Estado compra carros e maçãs argentinas. Então, aqui eu estou concordando o meu adjetivo com a palavrinha maçãs, que está no feminino e no plural. O Estado compra carros e maçãs argentinos. Ou então, né, eu deixo no masculino para concordar aí com os dois, tá? Ternura e amor humano, amor e ternura humana. Então, lembrando, né, concordo com o que está próximo, ternura feminino, humana feminino. Amor masculino, humano também masculino. Ou deixo no plural masculino, ternura e amor humanos. Carne ou peixe cru, peixe masculino, cru masculino, né? Peixe ou carne crua. Então, aqui, carne, substantivo feminino, o meu adjetivo ficou no feminino. Ou no plural masculino, carne ou peixe crus, tá? Tô falando dos dois aqui. Se esse adjunto adnominal qualificar apenas o elemento mais próximo, aí a gente não coloca no plural, tá? Aí só pode ficar concordando com ele. Por exemplo, né, comprei livros e pera, eu não posso falar maduros, porque livro, obviamente, né, não amadurece, seria só a pera. Comprei óculos e frutas frescas, então concordo só com o último, nesse caso. Se os substantivos forem sinônimos, lembra lá do nosso estudo da semântica, né? Palavrinhas sinônimas são aquelas que têm alguma relação de sentido, podem ser substituídas, são quase a mesma coisa, né? Bonito e lindo, feliz e alegre, por exemplo. Desrespeitaram o povo e a gente brasileira. Luiz tinha ideia e pensamento fixo. Luiz tinha pensamentos e ideias fixas. Então, nesse caso aqui, né, são sinônimos, vou concordar apenas com aquele que está mais próximo. Então, aqui, singular feminino, gente brasileira. Pensamento e ideia, né? Pensamento masculino, fixo no masculino. Ideias, plural e no feminino, então, fixas, plural e feminino. Isso para aquelas palavrinhas que são sinônimas. Se esse meu substantivo forem antônimos, ou seja, né, palavras contrárias, aí eu só posso fazer a concordância de uma forma, né? É obrigatório o plural. Passei dias e noites frios. Eu não posso falar noites frias, porque nesse caso aqui, dia e noite são opostos, são antônimos. Então, vou ter que deixar aí no masculino plural sempre. Também se for uma gradação. O que é uma gradação? É como se fosse uma sequência de ações, algo que vai acontecendo ali em sequência. Foi um olhar, uma piscadela, um gesto estranho. Aí, nesse caso, né, vai ficar no singular, ou basicamente vai concordar ali com o último apenas. Predicativo do sujeito. Então, isso aqui lembrem lá da nossa aula de termos da oração. Nós vimos lá o predicativo do sujeito, é aquele adjetivo que traz uma qualidade, uma característica para o meu sujeito. Quando o meu adjetivo está pós-posto, está depois a dois ou mais substantivos, ele funciona como um predicativo e funcionar como um predicativo do sujeito, ele vai concordar com a soma dos elementos, ou seja, ele vai aí para o plural. O homem e o menino estavam, olha meu verbo de ligação, então só posso ter aqui um predicativo. Estavam perdidos, os dois estavam perdidos. O homem e sua esposa estiveram hospedados. Aqui também aí, né, plural, concordando aí com a soma dos dois substantivos. Mesma coisa no caso do predicativo do objeto. Quando o adjetivo estiver depois a dois ou mais substantivos, sendo ele o predicativo, né, do objeto,
ele deve também concordar com a soma desses elementos, ficando no plural. Encontrei. Encontrei o quê? O operário e a esposa que estavam preocupados. Olha lá, isso aqui é um predicativo do meu objeto, porque operário e esposa, diferente é, é, aqui do homem e sua esposa, ele não é sujeito, ele é o objeto, ele é o complemento do verbo encontrar. Eu encontrei, né? Sujeito oculto aqui, sujeito desinencial. Eu encontrei o quê? O operário e a esposa. E como eles estavam preocupados com a situação da empresa. Então, aqui, como eu dei uma característica para o meu objeto, é chamado de predicativo do objeto. Bom que a gente já revisa um pouquinho de termos da oração aqui. Quando esse adjetivo está antes, né, anteposto, antes a vários substantivos. Então, nós temos aí duas regrinhas. Normalmente concorda com o mais próximo ou então vai para o plural. Então, sempre tem essa questãozinha aqui, né? Na dúvida, deixa no plural. Comi delicioso almoço e sobremesa. Então, olha lá. O adjetivo delicioso tá antes do meu substantivo almoço e sobremesa. Se ele está anteposto, eu posso concordar apenas com o que está próximo a ele. Delicioso almoço. Provei deliciosa fruta e suco. Ou então eu coloco no plural. Olha lá, estavam feridos, meu adjetivo. Pai e os filhos. Estava ferido o pai e os filhos. Então, eu posso concordar aí no plural ou apenas com o que está mais próximo. Quando esse substantivo é um substantivo e mais de um adjetivo. Mesma coisa, ou concorda. Cadê? Quando dois ou mais adjetivos se referem a um único substantivo, ele vai para o singular ou para o plural. Então, eu posso falar, né? As duas frases aqui estariam corretas. Falava fluentemente a língua inglesa e a espanhola, como se eu estivesse repetindo aqui a língua espanhola. Ou eu jogo aqui o meu substantivo para o plural. Falava fluentemente as línguas inglesa e espanhola. Deixa eu ver aqui. Vou pulando aqui alguns, pessoal, para depois vocês podem ler com mais calma, porque são coisas que quase não caem. Tá? Esses que estão em azul são os que mais são cobrados, que eu observei nos concursos que eu já fiz e nas questões que eu já resolvi, que são os mais cobrados. Pronome de tratamento. Vossa Majestade, Sua Santidade, Vossa Excelência. Então, nesse caso, o pronome
os qualificadores do pronome concordam com o sexo da pessoa e não com o pronome. Então, sua santidade, né, parece que está no feminino, mas eu estou falando ali, né, está esperançoso. Então, eu estou falando de um homem. Então, embora o meu pronome esteja no feminino, eu estou falando a respeito de um homem, então vai concordar com a pessoa, com o sexo da pessoa, tá? Vossa Majestade, minha rainha, é muito bondosa. Se eu dissesse Vossa Majestade, meu rei, é muito bondoso. Um ou uma, né? E outro ou outra, num e noutro, nenhum e nem outro. E as variações aí no feminino. Como que eu faço a concordância dessas expressões? Fica sempre no singular. Então, um e outro aspecto, nenhum nem outro argumento me agradou, de um e outro lado. Se houver um adjetivo, este vai para o plural. Então, aqui, ó, é o substantivo, né, que fica no singular. O substantivo, nesse caso, fica no singular. Se for um adjetivo, aí ele vai para o plural. Renato advogou um e outro caso fáceis. Então, olha aí, o meu substantivo está no singular, mas o adjetivo fica no plural, tá? Uma e outra causa juntas. Era justas. Pusemos numa e outra bandeja rasas o peixe. Então, aqui eu estou falando de duas bandejas diferentes, né? As duas eram rasas. Então, aqui o substantivo singular, porém o adjetivo no plural. Essa daqui, gente, é bom, é necessário, é proibido? Tem uma regrinha básica aqui. Quando o meu sujeito é formado na generalidade, ou seja, ele não está determinado, ele não tem um artigo, ele não tem um pronomezinho antes, aí o sujeito, o, aqui, o verbo vai ficar sempre no singular e o predicativo do sujeito no masculino singular também, se for o caso. Então, por exemplo, né? Então aqui falou um pouquinho de concordância verbal, que ali vai ser geralmente é o verbo ser que aparece, né? Um verbo de ligação do sujeito. Já que eu tenho um verbo de ligação, vou ter um predicativo masculino, ou seja, ele não varia. Maçã é bom para a saúde. Água é bom para os rins. É preciso cautela. É proibido entrada de menores. Então, aqui, ó, proibido também fica aí no masculino. Quando, porém, houver uma determinação, ação, tá? Ou seja, se tiver o artigo antes ou tiver um pronome, né, demonstrativo, por exemplo, na frase água é bom para os rins, se água é boa. Aí, o bom aqui, né, o meu adjetivo iria concordar com a entrada. É proibida. Tá vendo aqui? Proibida. E aqui é uma determinação daquele sujeito, um artigo, ou mesmo um pronome demonstrativo, a palavrinha construções. É bom, é necessário, é proibido. Estas bebidas são boas para os rins. Então, se eu não tivesse isso aqui, ó, bebidas, tivesse só bebidas, bom para os rins. Não iria para o feminino, boas, né? São boas. Ficaria no masculino. Esse aqui também. Essa daqui, ó. Com a palavrinha anexo. Também gera dúvida e essa costuma cair, viu? Anexo.
quando precedido da preposição em, fica invariado sempre em anexo. Concordar ali vai variar em número e gênero de acordo com aquilo que está sendo anexado. Ao currículo, a fotografia, feminino e singular, então vai anexa, né? Em anexo. Não posso colocar aqui vão em anexas ou em anexos. Não pode. O masculino e plural, o anexo também vai concordar, masculino e plural. Se tiver a preposição, não muda, fica só escrito em anexo. Não importa se é masculino, se é feminino, então que eles costumam cobrar isso. Quando a palavrinha anexo está com a preposição, ela não varia, dito ali que está anexado. Agora, se não tiver, ela pode ir para o feminino, ela pode ir para o plural. Com o adjetivo composto, teve uma aula que a gente falou, né? Tinha uma questão que falava da uma palavrinha ali que é substantivo. A gente vai ver isso aqui, tem a relação com a concordância nominal. Então, por duas palavras ou dois radicais, né, que tenha ou não hífen, é que vai concordar com o substantivo a que se refere. Os demais ficarão sempre no masculino, na forma masculina, o adjetivo aqui azul claro, né? Violetas, azul, o meu substantivo. Feminino e plural, feminino e plural. O outro, o primeiro, fica no masculino e singular. Olhos, caçar, problema socioeconômico, problemas socioeconômicos. Quando não tem hífen é mais tranquilo, né? Porque a gente não tem como colocar no plural no meio da palavra ali. Se um dos elementos for um substantivo, todo o adjetivo composto vai ser invariável. Lembra lá das nossas cores, né? Algo que tem a cor de um substantivo. Tinta, branco, gelo, tintas, branco, gelo, porque gelo originalmente é um substantivo. Então não vai para o plural nem vai para o feminino. Papel, cor de vinho, papéis, cor de vinho. Vinho é um substantivo, então ali a cor também não vai variar. Como sempre, as regrinhas da língua portuguesa têm alguma exceção, né? Nós temos aí para as cores azul marinho e azul celeste, e para os adjetivos surdo-mudo, pele vermelha. Esses aqui não vão seguir essa regrinha. Eles vão flexionar os dois elementos, tá? Então, menina surda-muda, feminino, as duas no feminino e no singular. Rapazes surdos-mudos, os dois no masculino e os dois no plural. A palavrinha grama, né? Quando ela representar a unidade de massa, ou seja, estiver falando de peso, ela é sempre usada no masculino, tá? Então, o numeral que acompanhar ela tem que estar no masculino. É errado a gente chegar lá no mercado e pedir, me dá 200 gramas de presunto. Não pode ser 200. Se eu estou falando ali do peso, tem que estar sempre no masculino o numeral que estiver acompanhando. Então, comprei 200 gramas, porque se você fala 200 gramas, você está falando da graminha aí do seu quintal. Aquele lá é no feminino, é um substantivo feminino. Então, aquele sim, se eu for contar as graminhas, ficará no feminino. 200 gramas seria aquilo. Ele foi preso com 1 grama de cocaína e não com 1 grama. A palavrinha obrigado, que muita gente tem dúvida, isso aqui, a regra geral é meninas falam obrigada e meninos falam obrigado. O que pouca gente sabe, que eu acho que ninguém usa também, é que a palavra obrigado ou obrigada, ela também pode ir para o plural. Então, elas disseram em coro, muito obrigadas, professora. Isso existe, mas ninguém usa, né? Então, lembrem aí sempre, masculino, né? Homens dizem obrigado e mulheres dizem obrigada. Concordância verbal. Então, nós vimos ali quando, em relação aos substantivos e adjetivos, né? Concordância dessas classes gramaticais. Agora, nós vamos ver um pouco sobre concordância verbal, ou seja, como que um verbo se comporta com as demais palavras quando alteramos ou construímos uma frase. Então, aqui é em relação ao sujeito da frase, se o verbo fica no plural ou singular, de acordo com o seu núcleo. Então, regra geral, né, verbo
com o sujeito simples, ou seja, só um núcleo, o verbo vai concordar em número e pessoa. Não interessa se ele está antes ou depois do sujeito. Exemplo: ele chegou tarde. Nós voltaremos logo. Então, nós, né, plural, voltaremos, o verbo fica no plural. Chegaram os alunos. Então, mesmo que eu começasse aqui, né, eu inverti a ordem da frase. O normal é o sujeito vir antes, né? Os alunos chegaram. No caso aí, sujeito simples, só um núcleo, não importa a posição que ele ocupe, ele sempre vai concordar em número e pessoa com o sujeito a que ele refere-se. Por que que isso serve aqui? Né? Que não importa, não interessa a sua posição. Porque mais à frente vocês vão ver que dependendo da situação, se o verbo estiver antes ou depois do sujeito, vai sofrer alguma mudança. Sujeito composto. O que é sujeito composto? Quando tem 2 ou mais núcleos. Se o meu sujeito composto estiver antes do verbo, tem aí, ó, o verbo vai para o plural. Recife e Jabotão dos Guararapes são as principais cidades do litoral pernambucano. O verbo fica no singular se os núcleos do sujeito forem palavras sinônimas. Então, olha lá, a decência e a honestidade são palavras sinônimas. Nesse caso, meu verbo fica no singular. A decência e a honestidade é coisa rara nos dias atuais. Quando os núcleos formam uma gradação, o verbo também ficará no singular. A angústia, a solidão, a falta de companhia. Então, olha aí, falta de companhia, solidão e angústia é o meu sujeito composto. Levou ao vício da bebida. Então, aqui levar, né, o verbo levar está no singular, como se eu dissesse aqui, ele levou, né? Embora eu tenha aí 3 núcleos, fica no singular porque indica uma gradação. Quando os núcleos aparecem resumidos pelas palavrinhas, né, tudo, nada ou ninguém, também vai ficar no singular. Diretores, gerentes, supervisores, ninguém falou nada. A ameaça, o terrorismo, a agressão, nada o assustava. Então, tranquilo aí, né? Tudo, nada ou ninguém. Quando a gente resume esse sujeito composto por essas palavrinhas, o verbo fica no singular. Então, nós vimos aí regrinhas do sujeito quando ele vem antes do verbo. Agora, aqui nós temos quando o sujeito vem depois. O verbo vai para o plural ou concorda apenas com o núcleo mais próximo. Então, tem 2 formas aí. Se o meu sujeito composto estiver depois do verbo, ele pode ficar no singular, aliás, ele pode ficar no plural, né, que geralmente a gente usa assim, ou concordar com aquele que estiver perto dele. Cambaleavam na rua Marcelo e Dirceu. Então, notem aí, meu sujeito está aqui, ó, sujeito composto. Marcelo e Dirceu cambaleavam na rua. Chegaram ao estádio os jogadores e o técnico. Chegou ao estádio o técnico e os jogadores. Então, aí, se o verbo estiver antes do meu sujeito, eu posso deixá-lo no plural ou eu posso concordar com o que está mais perto. Aqui, no caso, estava no singular, no mais próximo, também deixei o verbo no singular. Essa daqui, eles costumam cobrar também, ó. O núcleo do sujeito, os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes. Então, lembra lá que quando eu falo de pessoas gramaticais, eu estou falando de primeira, segunda ou terceira pessoa. Nesse caso, o verbo ficará no plural, seguindo-se a seguinte ordem. Se no meu núcleo ali eu tiver eu tiver sujeito de primeira pessoa, ele prevalece pela segunda e a terceira. Se eu tiver de segunda e de terceira, eu tenho que concordar o meu verbo como se estivesse na segunda pessoa.
Então, tem a ordem aí de prioridade. Por exemplo, eu, primeira pessoa, e ele, terceira pessoa. Nos tornaremos amigos. Eu e ele nos tornaremos amigos. Então, o verbo ficou na primeira pessoa do plural, porque, né, a primeira pessoa ela tem preferência, prioridade sobre as demais. Então, eu e ele, é como se eu dissesse nós, né? Então, vai ficar aí no plural. Olha essa. Tu e ele saireis agora. Então, o verbo ficou na segunda pessoa porque essa tem prioridade sobre a terceira. Quem ia dizer que isso aqui tá certo, né? Tu e ele saireis. Né? Quem é que saireis? Vós saireis. Então, é o plural aí, né? Segunda pessoa que sobressai pela terceira. Núcleo do sujeito ligado por ou. Essa aqui também eles costumam cobrar. Pode até anotar aí na apostila de vocês, né? Pintar a parte que fala dela. Se houver ideia de exclusão ou retificação, o verbo fica no singular ou concordará com o que está mais próximo. Por exemplo, o marginal ou os marginais não deixaram nenhuma pista para os policiais. Então, aqui dá a ideia de retificação. Né? O que é retificar? É você corrigir. Então, eu não sei se era um ou se era mais de um. O marginal ou os marginais não deixaram nenhuma pista. Então, o verbo vai para o plural ou concorda com o mais próximo. No caso aqui, o mais próximo, marginais, concordou com ele no plural. Paulo ou George será o novo gerente. Deu ideia de exclusão. Ou é um ou é o outro. Nesse caso, verbo no singular. Se esse núcleo do sujeito ligado por ou der ideia de inclusão ou de adição, aí eu só posso deixar o verbo no plural. Então, o álcool ou o cigarro são prejudiciais à saúde, ou seja, tanto faz um quanto o outro. É uma ideia de inclusão, de adição. Então, meu verbo vai para o plural. Somente ela ou você, né, um ou outro, mas qualquer um de vocês, podem ajudar-me. Sujeito coletivo. Essas que estão em amarelinho da parte de concordância verbal são as que mais são cobradas, tá? Quando esse sujeito é um coletivo, o que é um substantivo coletivo? Que indica um monte de alguma coisa. Por exemplo, lá, um monte de chaves é o quê? É um molho de chaves. Um monte de uvas. A gente tem um coletivo que é cacho, né? Cacho de uva ou cacho de bananas. Nesse caso, o verbo concorda com ele. Então, a multidão aplaudiu o discurso do diretor. As boiadas seguiam seu caminho pelo Pantanal. Plural, plural. Singular, singular. Uma observação que eles gostam de fazer isso. Se esse coletivo vier especificado, aí o verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural. Vai depender aqui do que eu quero chamar atenção, para qual parte que eu quero chamar mais atenção. A equipe de cinegrafistas acompanhou o protesto dos professores, ou então a equipe de cinegrafistas acompanharam o protesto dos professores. Então, se eu quiser dar ênfase para a palavrinha equipe, eu deixo no singular. A equipe acompanhou. Se eu quiser dar ênfase para a palavrinha cinegrafistas, aí verbo também no plural, acompanharam. Então, se eu tiver aqui especificado, pode ser singular e pode ser no plural, tanto faz. Outra que eles gostam de cobrar, ó, sujeito é um nome próprio no plural. Então, o nome próprio ali, né, de cidade, de estado, de país, de rio, sei lá, ele já está no plural. Então, eu posso fazer de duas maneiras.
Se ele é um substantivo, se esse sujeito é um substantivo usado somente no plural e não vier precedido de um artigo, ele fica no singular. O meu verbo fica no singular. Então, por exemplo, Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Se eu escrevesse aqui os Estados Unidos, aí ia para o plural. São a maior potência econômica do mundo. Então, vai depender aqui, ó, do artigo que estiver acompanhando esse nome. As Minas Gerais possuem grandes paisagens naturais. Tá vendo aqui, ó? Eu tive o meu artigo ali, as Minas Gerais. Então vai ficar no plural, possuem. Pronome aqui. A 10. Sujeitos são os pronomes relativos que e quem. Então, se o meu pronome relativo que, né, eu tenho ali o meu sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda em número e pessoa com o antecedente do pronome. Por exemplo, fui eu, ó, o que está antes? Fui eu que liguei. Então, eu vou concordar aqui com a palavrinha eu. Eu liguei, né? Fui eu que liguei o rádio. Fomos nós que consertamos a TV. Então, se o meu pronome que é o sujeito, ele concorda com o que vem antes. Se o meu pronomezinho quem for o sujeito, o verbo sempre vai ficar ali na terceira pessoa do singular. Não sou eu quem faz o jantar. Fui eu quem pagou a conta. Fomos nós quem pagou a conta. Então vai ficar aí sempre na terceira pessoa do singular. Essa daqui, ó, relembrando aí voz passiva sintética, analítica. Então, quando eu tenho aí um verbo com a partícula C, a partícula apassivadora, ou seja, aquela oração está na voz passiva sintética, o sujeito sofre a ação, o verbo vai concordar com esse sujeito. Então, o correto é vende-se uma geladeira, porque aqui geladeira é o meu sujeito, está no singular, o verbo também fica no singular. Vendem-se carros. Carros está no plural. Vendem tem que estar no plural também. O verbo tem que estar no plural. Como que eu sei se isso aqui é uma oração na voz passiva sintética? É só eu tentar mudar ela para voz passiva analítica. O que é voz passiva analítica? Quando eu tenho locução verbal. Então, dizer que vende-se uma geladeira é a mesma coisa que eu dissesse uma geladeira é vendida. Quem é que está vendendo? Não sei. Por isso que aqui, né, eu chamo de voz passiva sintética. Vendem-se carros. Carros são vendidos. Fez sentido. Então, nesse caso, eu tenho o sujeito é carros. Voz passiva analítica. Então, aqui, né? Voz passiva analítica que eu vou ter locução verbal. Dois ou mais verbos ali juntos, né? Fazendo papel de fazendo a minha informação da frase. Flexiona-se o primeiro verbo auxiliar, porque eu posso ter mais de um, né? Mas eu só vou flexionar o primeiro. E o meu verbo principal vai ficar no particípio e vai concordar também com o meu sujeito. Se estiver no plural, fica no plural. Se estiver no singular, ele fica no singular. Foram demolidas todas as convicções. Mesma coisa, todas as convicções foram demolidas. Vou concordar aqui. Devem ser demolidas todas as convicções. Então, olha aqui, eu tinha uma locução verbal com mais de dois verbos. Só o primeiro que vai concordar aí com o meu sujeito que está no plural. Deixa eu ver. Essas de expressões, acho que não tem nenhuma questão dela aqui, não. Vou pular também, senão vocês não aguentam. Concordância dos verbos dar, soar e bater. Quando eles estão falando aí de horas, né? Esses verbos concordam regularmente com o sujeito
a não ser que sejam usadas outras palavras como sujeito. Então, nós temos aí, batiam 5 horas quando o alarme tocou. Então, batiam, vai no plural, porque horas aí, né? 5 horas está no plural. Deu 4 horas e ninguém foi visto. Então, aqui, o verbo dar, ele já não vai para o plural, tá? Deu 4 horas e ninguém foi visto. Se eu usasse o verbo ser, não tá aqui não, né? O verbo ser, ele vai concordar ali com a palavrinha, com o numeral que eu tiver na frase. É 1 hora, são 2 horas. Com verbos impessoais, olha lá, concordância dos verbos impessoais. O que é verbo impessoal? São verbos que na frase não apresentam sujeito, né? Não possui sujeito. Qual que eles mais gostam? O verbo haver. No sentido de existir, ele é sempre um verbo impessoal. Nesse caso, ele sempre vai ficar no singular, terceira pessoa do singular. Não importa que o que eu tenha junto dele seja um numeral plural, tá? Havia 5 anos que morava em Portugal. Fazia 5 anos. Então, eu estou falando aqui de tempo decorrido. Vai ficar sempre no singular. Não tem sujeito nessa frase. Chovia muito naquela noite. Outro exemplo de verbo impessoal são verbos que indicam fenômenos da natureza. Nesse caso, esses tipos de orações também não tem o sujeito. Se não tem sujeito, nunca vai para o plural. Vai sempre ficar no singular. Faz 2 meses que recebemos a carta. Verbo fazer indicando tempo passado, né? Já passou 2 meses. Faz 2 meses. Faz 10 anos. Nunca vai para o plural. E, por fim, aqui nós temos a concordância do verbo ser. O verbo ser, ora concorda com o sujeito, ora concorda com o predicativo. Então, é uma das concordâncias aí mais ricas, tem mais informações sobre o verbo ser. Então, quando o sujeito for um pronome que ou quem, a gente já viu ali atrás, ele concordará. Aqui, na verdade, estou fazendo perguntas, né? Ele concordará com o predicativo, que são homônimos, né? Ou que são homônimos. Quem foram os vencedores? E não quem foi os vencedores. Então, vai para o plural. Na indicação de tempo, dia ou distância, né? Aquilo que eu falei é 1 hora, são 19 horas. Quando o sujeito for os pronomes tudo, isso, aquilo, isto, o verbo concorda com o predicativo, mas também poderá concordar com essas palavrinhas que são o sujeito. Tudo são flores no início da relação. Poderia dizer também que tudo é flores. No caso, se eu quero dar ênfase aqui, né, para o meu predicativo, aí eu deixo aqui o verbo também no plural. Isto são fenômenos da natureza. Essa também é boa. Quando aparecem nas expressões é muito, é pouco, é bastante, o verbo ser fica no singular, se ele estiver indicando quantidade, distância ou medida. Então, por exemplo, né, aqui falando de quantidade, R$ 4 é pouco para irmos ao cinema. 6 quilos de feijão é mais do que pedir. Então, em vez de eu falar que R$ 4 são poucos, eu falo que é pouco. E vamos lá para as nossas questões. Eu sei que tem muita informação, né? Concordância verbal e nominal, mas é preciso estudar. Então, no material de apoio que eu coloquei lá, eu escaneei a própria apostila, tem alguns trechinhos que eu deixei, que estão até destacados, né? Por exemplo, aí a do ou, a maioria são aqueles que são mais cobrados. E as questões.
Então, vamos lá. Questão número 1, de concordância verbal e nominal, lá na página 66. Em qual das frases abaixo há erro de concordância? Então, eu quero aquela que apresenta erro de concordância. Letra A. Os Estados Unidos são uma nação curiosa. As abelhas são animais férteis e sabem se valer disso. Letra C. Cita-se como exemplos sempre os mesmos alunos. Letra D. O barulho das máquinas é ensurdecedor. Não se sabe quem são os responsáveis pelo ato. Não se sabe quem são os responsáveis pelo ato. E aí, qual delas que está errada? A, B, C, D ou E? O que vocês acham? Vamos por partes? Os Estados Unidos são uma nação curiosa. Isso aqui está certo, né? Que nós vimos lá que quando o meu substantivo plural, né, um substantivo próprio, é escrito sempre no plural, se ele tiver artigo antes, o verbo vai concordar com esse artigo. Então, os Estados Unidos são, tá correto. As abelhas são. Aqui eu tenho um sujeito simples, né? Só tenho um núcleo. Então, o verbo concorda com o núcleo. Abelhas está no plural, o verbo também tem que estar no plural. Cita-se como exemplos sempre os mesmos alunos. Os mesmos alunos sempre são citados. Então, aqui, gente, quem que é o sujeito nessa frase? O sujeito é exemplos. Agora aqui, ó, exemplos está no plural. Então, o meu verbo aqui deveria estar no plural também. Citam-se como exemplos sempre os mesmos alunos. Então, aqui é aquela regrinha da voz passiva sintética. Se o meu verbo está na voz passiva sintética, o verbo está acompanhado da partícula ser, eu vou ter que concordar com o sujeito da oração. Então, resposta que está com erro é a letra C. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta um substantivo flexionado no feminino e no aumentativo. Aqui está falando aí que eu quero a alternativa que traz o substantivo no feminino aumentativo. Letra A. A leoa não está no zoológico. B. A meninona está doente. C. O cadeirão está indisponível. Caldeirão não é substantivo feminino, né? Porque é o caldeirão, que é o meu artigo masculino, então ele é um substantivo masculino. O aluno faltou demais também. Eu tenho artigo masculino, é porque o substantivo também é masculino. Então só pode ser A, B ou B. A letra B é a correta, né? Letra D. Isso mesmo, a meninona, né? Menina está no aumentativo. Menina aumentativo. Aqui, ó, Felipona não tá no feminino aumentativo, mas não é substantivo. Ela é um adjetivo. Então não poderia ser a letra D por isso. Vamos para a próxima. Número 3. Toda vez que eu pinto um retrato, perco um amigo. Essa aqui tem mais relação com os tempos verbais que a gente já estudou do que aqui com a concordância em si. As formas verbais que não estão sublinhadas, mas seria aqui o verbo pintar e o verbo perder, mostram perfeita concordância de tempos. As formas verbais a seguir que também mostram, que mostram inadequação são. Então pensa lá, eu teria aqui que substituir nessa frase.
toda vez que eu pintava um retrato, eu perdia um amigo. Tá de acordo ou não? A gente vai vendo. Ainda que eu pinte um retrato, eu tenho perdido uma. Não sei se fez sentido. Letra C. Se eu tivesse pintado um retrato, teria perdido um amigo? Se eu pintar, perdido um amigo, por exemplo, né? A gente teria que fazer meio que essa analogia para dar certo. Qual das alternativas que está inadequada, né? Que apresenta inadequação verbal? Que a frase aí praticamente não fez sentido, né? Teria duas formas de responder essa questão. Ou algumas das alternativas aqui eu poderia ir pelo tempo verbal. Pintava e perdia, os dois estão no pretérito imperfeito. Então tá ok. Ou ainda, né, pela lógica da situação. Ó, ainda que eu pinte um retrato, tenho perdido um amigo, aqui parece que dá uma ideia de algo que é hipotético, né? E tenho perdido é algo real. Estaria aí o primeiro no modo subjuntivo e o segundo estaria no modo indicativo. Então não faz sentido, não pode ser usado dessa forma. A resposta que apresenta inadequação, então, é a letra B. Questão, próxima questão, do 3 ele pula por 5, né? Mas tudo bem. A alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal é: letra A, é 1 hora da tarde. Letra B, indicamos uma laranja e meio pela manhã. Letra C, enquanto houverem pacientes, trabalharemos. D, vende-se medicamentos na farmácia do outro lado da rua. E, a partir de 10 horas, esperamos vocês presentes no consultório. Qual dessas aí apresenta erro de concordância? Qual que está errada? O que vocês acham? Na dúvida, vai por eliminação. É 1 hora da tarde. Isso está correto. Verbo ser, indicando aí tempo, né? Vai concordar com o numeral que ele tem. Indicamos uma laranja. Opa, então a gente já achou, na verdade, ele quer a correta, né? É a letra A, que está correta. O que tem de errado nas outras? Isso. Amanda acertou. Nas outras, indicamos uma laranja e meio. Não, se eu estou falando na metade, essa palavrinha vai concordar com a palavra, uma laranja e meia. Enquanto houverem pacientes, não. O verbo haver no sentido de existir, né? Enquanto existirem pacientes, ele fica no singular. Ele é impessoal, então teria que ser enquanto houver. Vende-se medicamentos. Medicamentos é que são vendidos. Medicamentos está no plural, aqui deveria estar no plural, vendem-se. A partir de 10 horas, esperamos vocês presentes no consultório. Então, aqui, né, a palavrinha presente deve concordar com vocês. Próxima questão. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Letra A, fomos nós quem pagou a conta. Letra B, bebida ou fumo prejudica a saúde. Letra C, nem Brasil nem Argentina venceu a Copa 2006. Letra D, na fase final, França ou Itália seriam o campeão. Letra E, o ministro do Trabalho ou o da Justiça anunciarão a nova lei. Então aqui eles estão cobrando, né? Pegaram aí bastante em relação ao ou e o nem. Qual das alternativas está correta?
que vocês acham? Na dúvida, tem que voltar lá na apostila, na página anterior, né? E olha lá, os núcleos conectados por ou. Quando dá a ideia de exclusão ou de retificação, o verbo fica no singular. Se ele der ideia de adição, de inclusão, o verbo vai para o plural. Então, aqui, quando eu digo que bebida ou fumo prejudica a saúde, eu estou querendo dizer que tanto faz, né? Os dois prejudicam. É uma ideia de adição. Então, o verbo tinha que estar no plural. Letra B está errada. Na fase final, França ou Itália seriam o campeão. Para começar, só pode ter uma pessoa, né? Só um time aí que seria campeão. Então, aqui, a ideia é de exclusão. Ou é um ou é o outro. O verbo tinha que estar no singular. O ministro do Trabalho ou o da Justiça é só um também. Então, seria anunciará. Eliminamos aí essas três alternativas. Sobrou letra A e letra C. Qual que está correta? Nem Brasil e nem Argentina venceu a Copa. Aqui, esse nem, nenhum, nem outro, também dá a ideia de adição, né? Nenhum e nem o outro venceram. Então, aqui o verbo também deveria estar no plural, da ideia de adição. Correta é apenas a letra A. Lembra lá que a gente precisa, quando o meu sujeito é o pronomezinho quem, a concordância é feita na terceira pessoa do singular. Quem pagou? Fomos nós quem pagou. Se tivesse que, aí ia concordar com o antecessor. Fomos nós que pagamos a conta. Certo? Então, a alternativa correta, letra A. Próxima questão. Quanto à concordância verbal, assinale a alternativa incorreta. Agora eu quero a incorreta. Os boias frias saem bem cedo para o trabalho. Tu e ele levareis a proposta ao professor. Carlos e tu fotografastes tudo naquele passeio. Letra D. Um bando de andorinhas alegravam a praça. Letra E. Os Lusíadas narram as conquistas portuguesas do século XVI. E aí, qual das alternativas que está incorreta? Dá um tempinho aí para vocês. E aí? Qual que está errada? Incorreta. Então vamos lá. Vocês estão com medo de participar. Letra A. Os boias frias saem. Quem é que sai? Meu sujeito aqui é boias frias. É um sujeito simples, né? Só tem um núcleo, tá no plural, verbo também tem que estar no plural, está correta. Tu e ele levareis a proposta ao professor. Lembra lá quando eu tenho como sujeito composto pessoas do discurso diferentes, né? Então eu tenho tu, que é segunda pessoa, e ele, que é terceira pessoa. O verbo vai para o plural concordando com a segunda pessoa. Então é tu e ele levareis. Tá correto. Na de baixo é a mesma coisa, ó, só inverteu o lado. Carlos e tu fotografastes. Também está correto. Os Lusíadas. Olha lá, substantivo plural. Os Lusíadas é uma obra, né?
está aí no plural, o verbo também tem que estar no plural. Os Lusíadas narram as conquistas. E essa questão caberia recurso, porque o gabarito dela me dá a letra D. Um bando de andorinhas alegravam a praça. Mas nós vimos ali que a regra é o seguinte: quando eu tenho um substantivo coletivo, o meu verbo fica no singular, né, concordando com ele, a não ser que eu tenha uma especificação, né? Esse bando é de quê? De andorinhas. Então, nesse caso aqui, tanto poderia estar no singular quanto no plural. Então, essa aqui é uma questão que caberia recurso, tá? Mas a resposta aí é a letra D, porque nos outros casos eu não tenho outra opção, tem que ser do jeitinho que tá. Questão número 8. Assinale a alternativa correta, de novo, de acordo com a concordância verbal. Haviam muitas pessoas esperando a chegada do médico. Bateu 3 horas quando o professor chegou. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Eu quero a alternativa correta. Então vamos lá. Lembrando, verbo haver no sentido de existir, se eu estou falando que haviam muitas pessoas esperando, é o mesmo que eu dissesse que tem muitas pessoas, que existiam muitas pessoas, né? Tá nesse sentido. Então aqui o verbo é impessoal, não pode ir para o plural. O correto seria havia. Então está errada a letra A. Letra B. Bateu 3 horas quando o professor chegou. Nós vimos lá, né, que o verbo bater, indicando horas, ele vai concordar com o numeral ali da frase. Então, o certo seria bateram 3 horas. Letra C. Faz muitos anos que a equipe não vem aqui. Verbo fazer, indicando o tempo passado, muitos anos, faz 10 anos. Ele também é impessoal e ele tem que ficar no singular. Então, aqui achamos a nossa resposta correta, é a letra C. Choveu pedaços de granizo. Então, aqui, ó, o verbo chover, ele está concordando com a palavrinha pedaços de granizo. Aliás, devia, né, estar concordando, porque pedaços de granizo está no plural, então o verbo chover deveria estar no plural. Choveram. Ok. Vamos lá para a questão de número 9. Tem um texto grandão, mas vamos ver o que a gente precisa. A forma verbal manifestarem, na linha 23, está flexionada no plural para concordar com as pessoas, da linha 22. Então, o texto é grandão, mas eu só preciso dessas linhas. É por meio dessas audiências que o responsável pela decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer os reflexos de deliberação se manifestarem antes de seu desfecho. Então, certo ou errado, a palavra aí manifestarem, né, o verbo, está no plural porque ele concorda com as pessoas? Sim ou não? Para as pessoas que irão sofrer os reflexos da deliberação se manifestarem. Quem é que vão se manifestarem? As pessoas. Então está correta. Certo. Depois, questão 10, a última aqui de. Opa, parecendo o gabarito. Tem o texto que fala o seguinte: na linha 1, a minha pergunta, seria incorreto, seria errado o emprego do verbo ser no plural? Seria errado se eu colocasse lá serem, na linha 1.
Saiu a mais nova lista de coisas que devem ou não serem feitas. Aqui tá ser feitas, né? Se eu colocasse serem coisas que devem ou não serem feitas, estaria certo ou estaria errado? É isso que ele quer saber. Aqui entra aquela regrinha da voz passiva analítica, porque eu tenho uma locução verbal. Olha lá, meu verbo auxiliar, meu verbo de ligação, o verbo ser, e o verbo no particípio. Então, quando eu tenho esse tipo de construção, apenas o primeiro verbo auxiliar é que vai concordar com o que está sendo dito, com o sujeito. A mais nova lista de coisas devem ser feitas. Então, o ser aqui não poderia estar no plural mesmo. É incorreto ele ser empregado no plural? Sim, é incorreto. Ele permanece no singular. Tá aí, né? Tem um gabarito aí para vocês. E nós temos aqui falando de regência. Regência nominal e verbal. O que vem a ser a regência? Peguei aí da própria apostila de vocês, na página 67. Também tem muita informação. Então, vamos falar só daqueles verbos que mais caem, tá? Então, nós vimos concordância e agora nós vamos falar de regência. A regência trata da relação de dependência estabelecida entre o termo regente, um nome ou um verbo, né? Porque tem regência verbal e nominal, e o termo regido, ou seja, no caso dos verbos, né? Se ele exige ou não preposição, por exemplo. É isso que trata a regência. Regência nominal é aquela regência de substantivos, adjetivos e advérbios que podem, podem, por regência nominal, exigir complementação para seu sentido, precedida de preposição. Então, aqui a gente precisa conhecer um pouquinho das preposições. A apostila mesmo trouxe aí uma lista, né, de algumas palavras, alguns nomes que exigem preposição, né? Merecem atenção especial as palavras que exigem a preposição a, por serem passíveis de emprego de crase. Então, aquela questão, tem crase ou não tem? Primeira regrinha da crase é que eu só uso crase antes de palavra feminina. Por quê? Porque substantivo masculino não aceita o artigo a, o artigo feminino. Então, não tem como ter crase antes de nomes masculinos. No caso, a fusão, né? O que é a crase? É a junção da minha preposição com o artigo. Por exemplo, se eu digo que ele estava acostumado a aquela situação. Estava acostumado àquela situação. Então, essa palavrinha aquela, né, teria que ter crase. Vou escrever aí no chat para vocês. Deveria ter crase, porque eu juntei a preposição com o a do meu pronome feminino. Aquele ou aquela também aceitam crase nesses casos, tá? Estava acostumado àquela situação. Outro exemplo. Estava acostumada a realizar o procedimento. Nesse caso, como eu tenho um verbo, acostumado a realizar. Neste caso, não tem crase, tá? Não existe crase antes de verbos. Então, tá errado quando alguém coloca lá, né, na sua lojinha, preços a partir de... A partir. Partir é um verbo. Então, se é um verbo, não usa crase antes. A partir não tem crase, tá? Mesma coisa do a prazo. A prazo, prazo é uma palavra masculina. Então, compras a prazo ou não tem crase. Compras à vista, aí vai ter crase.
tem aí vários substantivos, né? E a regência verbal, como a gente falou, né, é relação à preposição que o verbo vai exigir. Tem vários exemplos aí, mas vamos para aqueles principais. Deste lado de cá, eu tenho o verbo aspirar. Eles gostam do verbo aspirar, porque ele tem dois sentidos. Eu posso estar falando do aspirar no sentido de sorver, de absorver, ou seja, de cheirar algo, né? Aspiro o ar fresco de Campinas. Aspiro o cheiro das flores. Nesse caso, ele não tem preposição. Ele pede objeto direto, então não tem preposição com ele. Agora, o verbo aspirar no sentido de desejar, almejar alguma coisa, né, ter em mente alguma coisa, aí sim ele vai exigir complemento, né, um objeto indireto com a preposição a. Então, ele aspira à carreira de jogador de futebol. Então, vejam aí que eu tenho que usar crase nesse caso aqui, porque carreira é substantivo feminino, né, aceita o artigo, e o verbo aspirar, ele pede a preposição. Então, para eu não escrever dois As aqui, ele aspira a carreira, coloco o crase. Verbo assistir, também é importante, cai bastante. No sentido de ver alguma coisa, né, assistir novela, assistir jogo, ele não tem. Não é nesse. No sentido de assistir alguma coisa, ver alguma coisa, ele não tem preposição. Por exemplo, assistir a um bom filme, assistir. Perdi aqui. Ficou errado. Ah, não, tá certo. No sentido, eu achei que estava errado aqui. Ele é transitivo indireto. Sim, no sentido de ver alguma coisa, de assistir alguma coisa, ele vai exigir a preposição a. Então, assistimos um bom filme? Não. Assistimos a um bom filme. Se fosse aqui novela, novela é um substantivo feminino. Então, assistimos a novela. Teria que usar a crase antes da palavrinha novela. A gente fala desse jeito, escreve desse jeito. Falar a gente talvez não fala, né? Mas teria que escrever dessa forma. No sentido de prestar ajuda, aí não. Ele pode ser tanto transitivo direto quanto indireto, com preposição a. Minha família sempre assistiu o Lar dos Velhinhos ou ao Lar dos Velhinhos. Então tem as duas formas aí. O médico assiste o paciente, ou seja, ele cuida do paciente, não precisa de preposição. E também o verbo assistir, ele pode ser empregado no sentido de morar. Olha só, eu assisto em Goiatuba é o mesmo que dizer eu moro em Goiatuba, tá? Usamos isso? Não usamos, mas tem esse sentido também. Olha lá, ele vai assistir em Brasília. Então, nesse caso, a gente vai usar a preposição em, né? Indicando aí lugar. Outro verbo que merece atenção. Deixa eu verificar. O chegar e o verbo ir, eles são verbos intransitivos. Eles exigem preposição, mas aquilo que eles estão ligando não é um objeto, é um adjunto adverbial de lugar, tá? Por isso que é correto a gente falar cheguei a São Paulo e não cheguei em São Paulo, porque a preposição que ele exige, o verbo chegar ou ir, é a preposição a. Vou ao banheiro e não no banheiro, porque a preposição não é em, a preposição exigida é a. O verbo custar, no sentido de algo que é difícil, ele será transitivo indireto com preposição a. Tá vendo que a preposição a é uma das que mais aparecem? Custou-me acreditar em hipocárdio. Custa a algumas pessoas
permanecer em silêncio. Então, é difícil a algumas pessoas permanecer em silêncio. Aí vocês devem estar perguntando, por que que não tem crase junto ou algumas? Não usa crase antes de pronome indefinido, algum, nenhuma, algumas. No sentido de causar transtorno, dar trabalho, aí ele será transitivo direto e indireto, ou seja, é bitransitivo. Sua irresponsabilidade custou o quê? Olha lá, objeto direto. Sofrimento a quem? A toda a família. Objeto indireto com preposição. Outro verbo importante é o verbo obedecer ou desobedecer. Ele é um verbo transitivo e indireto e exige a preposição a. Não está escrito aí, mas é o a. Devemos obedecer às leis ou às normas. Por que não obedece aos teus pais? Então, não é obedeça o seu pai, é obedeça ao seu pai. Existe preposição. Verbo preferir. Ele também exige ali uma preposição e a preposição exigida é o a. Preferia um bom vinho a uma cerveja. É errado a gente dizer ou escrever eu prefiro isso muito mais do que aquilo. Por quê? Se você prefere, já é o sentido de ser mais ou muito mais do que outra coisa. Então é algo redundante, não há necessidade disso, tá? É um erro dizer que prefere algo mais do que outra coisa. Verbo querer, no sentido que a gente utiliza mais, né, de desejar, de ter intenção de alguma coisa, não tem preposição. Quero meu livro de volta, sempre quis seu bem. Mas o verbo querer também pode ser utilizado no sentido de estimar ou querer bem. E nesse caso, ele usa a preposição a, tá? Então, por exemplo, Maria quer demais a seu namorado. Queria-lhe mais do que a própria vida. Então, olha lá, queria-lhe, queria a você muito mais do que a própria vida. Lembra que o lhe é como se ele fosse objeto indireto. Verbo simpatizar e antipatizar. Também costuma cair em provas. Então, nós temos aí, é um verbo transitivo indireto, precisa de preposição. A preposição usada é o com, porém, esse verbo, simpatizar e antipatizar, não são pronominais. O que quer dizer? Não se usa ele com pronomes. Portanto, não existe simpatizar-se e nem antipatizar-se. É errado dizer que eu me simpatizo, eu me simpatizo ou me simpatizei. É errado. Não pode usar aí os pronomes oblíquos com esses verbos. Sempre simpatizei com Eleodora, mas antipatizo com o irmão dela. Então, exige a preposição com e eu não posso usar os pronomezinhos com eles. Verbo sobressair, preposição em, e também não é um verbo pronominal, também não uso com os pronomes. Quando estava no colegial, sobressaía em todas as matérias e não me sobressaía, tá? Verbo visar, outro verbo bastante cobrado, viu? No sentido de ter em vista algo ou objetivar alguma coisa, ele é transitivo indireto e precisa da preposição a. Por exemplo, não visamos a qualquer lucro, não temos em vista qualquer lucro. Então precisa de preposição. O estudante visava a aprovação. Então eu tenho que ter preposição. E no sentido de apontar a arma ou de dar visto, assinar, né? Porque o visar também pode ser nesse sentido, aí ele é transitivo direto, não tem preposição. Ele visava a cabeça da cobra com cuidado. Então ele estava mirando, né? Apontando para a cabeça da cobra. Ele visava os contratos um a um. Ele estava dando um visto ou ainda assinando esses contratos.
Então, basicamente, esses são os verbos que mais costumam cair nas questõezinhas aí. Vamos lá responder as questões da página 69. Questão número 1. Assinale a alternativa que se apresenta correta. Então, eu quero a correta. Letra A. Faz séculos que o homem se questiona. Olha aí, gente, é tudo a mesma frase, mas com algumas variações no verbo. Então, tem que ir por partes. É faz séculos ou fazem séculos? Primeira pergunta é isso, para a gente já eliminar algumas alternativas. Verbo fazer, indicando tempo decorrido, né, algo que já se passou, no caso séculos, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Então, elimina a letra B e elimina a letra D. Faz séculos que o homem se questiona. Se não houvesse medos, ou se não houvessem medos. Então, nós temos aí, vai para o plural ou não, para a gente já eliminar uma delas, ou achar a resposta correta, né? Verbo haver, no sentido de existir, também é impessoal e deve ficar no singular. Então, houvessem medos, está errado, já pode eliminar a letra E também. Estamos entre a letra A e a letra C. Faz séculos que o homem se questiona se não houvesse medos, como existiria esperanças ou existiriam esperanças. E agora, vai para o plural ou não? Interessante aqui, ó. O verbo haver, no sentido de existir, ele sempre fica no singular. Mas o verbo existir, ele concorda normalmente com o sujeito. Então, esperanças está no plural, o existir também fica no plural. Então, resposta correta é a letra A. Questão número 2. Marque a alternativa incorreta quanto à regência. Eu quero a errada. Letra A. Aquele senhor não se simpatizou com as inovações tecnológicas. B. Estamos habituados a resolver as questões. C. É um direito que lhe assiste. D. Chamava-o de ingênuo. E. Ela estava descontente com o processo de separação. Então, aí, vamos por parte. Aquele senhor não se simpatizou. Olha lá, verbo simpatizar exige a preposição com, porém, ele não é pronominal, não posso usá-lo com pronomes. Então, letra A, a gente já achou aí de primeira, né? A resposta que está incorreta. Vocês estão caladinhos? Se eu estiver falando muito rápido, podem falar, viu? Questão número 3. Observe o cumprimento das normas de regência no seguinte trecho. Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres cuja contribuição histórica é pouco difundida. As normas de regência também estão cumpridas em. Então, eu quero achar uma outra frase aqui, né, a reescrita daquilo ali, que também estaria correta. Letra A. Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres por cuja contribuição histórica é importante enfatizar. É importante simpatizar. Não tem esse por aqui, né? É importante enfatizar. Não existe esse porquê, por cuja. Letra B. Opa, tinha ficado mudo aqui. Letra B. Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres
cuja contribuição histórica devemos nos orgulhar. Quem se orgulha, orgulha-se de alguma coisa. Então, deveria ter um de cuja contribuição devemos nos orgulhar aqui. Não está correta também. Letra C. Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres a cuja contribuição histórica não podemos negar. Não podemos negar o quê? A contribuição histórica. Não tem preposição nesse caso aqui. Quem nega, nega alguma coisa. Então, não tem essa preposição. Letra D. Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres em cuja contribuição histórica precisamos ressaltar. Precisamos ressaltar o quê? Alguma coisa. Não tem essa preposição também. Então, resposta correta, né, por eliminação, é a letra E. Outras obras que têm o propósito de resgatar a biografia de mulheres de cuja contribuição histórica temos que nos lembrar. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Então, preposição de, que é exigida pelo verbo lembrar. Está correta a letra E. Questão número 4. Assinale a alternativa correta, né? Alternativa correta. Em não me refiro a títulos, mas a energia despendida em absorver conceitos. A crase ocorre pela contração da preposição exigida, pela regência do verbo referir-se e do artigo feminino que antecede o substantivo energia? Talvez. Letra B. Em grande parte do avanço em liberdades individuais e nas ciências nasceu do questionamento de paradigmas. O verbo em destaque poderia estar no plural, concordando com liberdades? Não, né? Porque aqui é grande parte do avanço nasceu. O sujeito é grande parte do avanço. Não poderia estar no plural porque está ali no singular. Letra C. Em nada posso dizer sobre aquilo do qual nada sei, o termo em destaque pode ser trocado por cujo, sem haver prejuízos gramaticais ou mudança de sentido. O pronome cujo, cuja e as variações, ele indica posse. Por exemplo, o homem cujo filho está na sala pediu-me algumas aulas. Então, o homem cujo filho, o filho é daquele homem. Então, nesse caso, né, eu posso usar o cujo, mas nada posso dizer sobre aquilo do qual nada sei. Eu não estou falando de posse de alguma coisa, né? Eu quero dizer que eu não posso dizer nada sobre aquilo que eu não sei, de que eu não sei. Então, não posso trocar ali por cujo, estaria errado. Letra D. Em Horácio garantia com certa indignação que até o hábil Homero poderia cochilar. As vírgulas são utilizadas para separar um aposto explicativo. O que é aposto explicativo? Algo que realmente explica. E nesse caso aqui, ó, com certa indignação, não é um aposto explicativo, e sim indica o modo como ele cochilava. Horácio garantia. Tá concordando aqui com garantir, com o verbo garantir. Ele garantia de que modo? Com certa indignação. Então, aqui não é um aposto explicativo, e sim um adjunto adverbial de modo.
em como saber se a avaliação é boa. Primeiro, ela mira os aperfeiçoamentos do conhecimento e não em um ataque pessoal. Os dois pontos são utilizados para introduzir uma síntese do que já foi dito anteriormente? Não, na verdade, ele mostra o que está por vir, né? Então, a resposta correta realmente é a letra A. A crase aí é por causa do verbo, né? Não me refiro. Não me refiro a quê? A energia. Então, eu tenho ali o artigo a, que está referindo-se à energia, e também tenho a preposição que o verbo exige. Vamos para a próxima. Em relação à regência verbal, assinale a alternativa incorreta. Agora eu quero a errada. Tem alguém com o microfone ligado? Tá dando um barulhinho aqui? Acho que não, né? Incorreta. O verbo aspirar é transitivo direto no sentido de respirar, de sugar, e transitivo indireto com preposição, então, no sentido de pretender. Certo ou errado? Certo. Então não é a que eu quero porque eu quero a incorreta. O verbo assistir é transitivo direto no sentido de ver alguma coisa, né? Assistir novela, assistir jogo, e de pertencer, e é transitivo indireto no sentido de ajudar. Opa, aqui houve uma troca. Na verdade é o contrário. No sentido de ver, ele é transitivo indireto, exige preposição, e no sentido de ajudar, ele não precisa de preposição. Já achamos aí a alternativa errada. A letra C está correta, o verbo querer é transitivo. É transitivo direto no sentido de desejar, né? Eu quero alguma coisa, e transitivo indireto no sentido de amar ou gostar. Eu quero bem a meus amigos. O verbo visar é transitivo direto no sentido de mirar, olhar para alguma coisa, e transitivo indireto no sentido de objetivar. Eu viso a aprovação no concurso. Correto também. Então, letra B errada. Questão número 6. Temos aí a regência do verbo destacado está de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em. Se está de acordo, está correto. Letra A. Para ganhar espaço no mercado imobiliário, os bancos costumam a ampliar prazos e limites e baratear o financiamento da casa própria. Então, olha lá. Os bancos costumam fazer o quê? Ampliar. Não tem preposição. Então, essa aqui está em desacordo. Letra B. O planejamento econômico é fundamental para o sucesso de um empreendimento familiar, o que envolve ao ato de pesquisar as melhores oportunidades disponíveis. O verbo envolver tem ou não preposição? O que envolve o ato. Não tem preposição, é transitivo direto, também não vai estar correta. Letra C. Antes de se comprometer com a aquisição de um imóvel acima de sua renda, recomenda-se ao comprador que pesquise melhores condições de mercado. Então, recomenda-se algo para alguém ou a alguém. Recomenda-se que pesquise melhores condições. Quem é que vai recomendar? Quem é que vai pesquisar? O comprador. Então, aqui está correta. Recomenda-se
a ele, né, ao comprador, que pesquise. Correta, encontramos a letra C. O que tem de errado na letra D? A inadimplência ocorre quando o cidadão não acata as normas. Então, aí o verbo acatar, ele é transitivo direto, não tem preposição, portanto, não tem crase. Grande parte das pessoas que se candidatam a empréstimos bancários aspiram à construção da casa própria. Olha aqui, o aspirar no sentido de ter objetivo, ele precisa de preposição. Então, se aqui eu tenho um substantivo feminino, né, eu teria que ter a crase para indicar que eu tenho preposição e artigo. Está errado por isso. Questão número 7. Temos aí um texto. Sobre o texto, analise as afirmativas abaixo. A expressão ataque cardíaco, linha 2, pode ser substituída sem prejuízo para a correção do texto por ataque pulmonar? Então aqui, gente, é bem óbvio, né? Vai mudar o sentido se eu troco aí ataque cardíaco por ataque pulmonar. Não pode. Depois, 2. Então, se a gente eliminou... Se a gente eliminou a número 1, olha lá. Letra A já sabemos que não pode ser. E letra E também não, porque fala que estão todos corretos. Letra 2. O termo a, na linha 19, poderia ser corretamente substituído por AA, por crase, né? Mantendo a correção e o sentido original do texto. Levando em consideração aqui, né, que é um texto lá do G1, não vai estar escrito errado, mas na dúvida, vamos lá, né? Vai que eles fizeram de propósito aqui. Linha 19. Nos próximos 5 anos, no entanto, a medicina regenerativa pode oferecer uma nova alternativa. Então, esse A, ele é apenas o meu substantivo, ele não tem preposição aqui, né? Eu estou apenas acompanhando o substantivo, então não tem crase. Portanto, aí, resposta correta. Letra C, apenas 3 está correto. Nem preciso ler a 3, porque ou já vimos que a 1 está errada, a 2 está errada. Então, só me resta a alternativa C. Questão número 8. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho, né, daquele texto abaixo, responsável por exigir a preposição sublinhada, que no caso é essa aqui, devido à sua regência. O coração depende de um fornecimento contínuo de oxigênio proveniente das artérias coronárias. Então, qual é o termo que exige essa preposição? Depende, fornecimento contínuo, oxigênio ou artérias coronárias. Só eu observar o que eu tenho antes, né? O coração depende de quê? De um fornecimento de quê? De oxigênio. Então, a resposta correta é fornecimento. É o que estava antes aqui, né? Fornecimento contínuo de quê? De oxigênio. Letra B, correta. Questão 9. A frase abaixo... Todos os elementos discursivos... só isso mesmo. A frase abaixo em que o elemento de relação sublinhado é de caráter obrigatório em função da regência de um termo anterior é. Então, eu quero aquele que eu não posso tirar a preposição. E isso é por causa da regência de um nome ou de um verbo. Letra A. Viajavam sempre durante as férias. Apesar de tudo, as férias foram boas. Precisamos de mais férias durante o ano.
Saímos quando chegaram as férias, fomos para a Europa durante as férias. Então, qual alternativa está correta? Que é obrigatório a palavrinha aí, né? Devido à regência. Então, a gente já elimina aqui o quando, porque isso aqui nem preposição não é. Letra E. Fomos para a Europa. O verbo ir é um verbo intransitivo. Então, embora ele precise ali de uma preposição, né, quem vai a algum lugar ou para algum lugar, ele não me dá um objeto direto ou indireto. Ele não há necessidade obrigatória em todos os casos de ter essa preposição. Apesar de tudo, aqui eu tenho uma locução adverbial. Resposta aí, então, correta. Lembrando que a gente está falando de regência, ou é de um nome ou é de um verbo. Então, a resposta correta é a letra C. Porque o verbo precisar exige a preposição de. Quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém. E por último, a crase apresenta na escrita um duplo fenômeno que se prende à fonologia e à regência, verbal ou nominal. Então, nós temos um texto. Nos estudos de língua portuguesa, crase é o nome que se dá à fusão de duas vogais idênticas. Então, ali o A mais A. Tem particular importância a crase de aquele, aquela, aquilo, e com o A do relativo a qual ou às quais. Em todos esses casos, a fusão das vogais idênticas é assinalada na escrita por um acento grave, que é o agudo ao contrário, tá? Assinale a opção em que nos segmentos indicados deverá ocorrer crase. Letra A. Outros autores relacionam a ideia de aquilo de equilíbrio à concepção a qual Cortella se referiu, ou seja, aquela de avaliação, pesagem e balanceamento. Então, ele quer saber se em todos esses aqui que estão destacados deveria acontecer ou não a crase. Letra B. O autor deixa claro que é preciso a toda pessoa que deseja ser bom profissional um cargo de liderança fortalecer aquela equipe, a qual tem à sua disposição. Então, a dica aqui, ó, antes de pronome indefinido, a gente já falou ali, algum, nenhum, alguma, todo, toda, todos ou todas, não se usa crase. Então, obrigada a todas ou a todos, não tem crase. Então, letra B já está eliminada por causa disso. Letra C. Segundo o autor, quem chega a alguma situação limite, como um infarto, passa a se cuidar, dedicar-se a caminhar e a fazer outros exercícios. De novo aí, ó, pronome indefinido, algum, alguma, nenhuma, também não usa crase. Letra C também está eliminada. Vamos lá em cima para a letra D. Essa aqui eu tampei. Então, nós temos aí, para o articulista, aquela perturbação que abale a integridade da vida de uma pessoa e impeça a ela de ser autêntica deve ser evitada. Então, quando eu digo aquela perturbação, não tenho preposição aí, eu só tenho o pronome demonstrativo, aquela perturbação. Não há exigência de uma preposição aqui. E outro caso que não pode ocorrer crase é antes do pronome ela, tá? Então, entreguei flores a ela. Não tem crase antes da palavrinha ela. Então, chegamos aí, portanto, à nossa resposta correta, que mesmo sem eu ter, né, como diz, ai, não sei qual que é a certa, por eliminação você vai encontrando.
Então, todos esses lugares destacados deveriam acontecer crase na letra A. Outros autores relacionam o que ao que? Relacionam a ideia de equilíbrio à concepção a qual Cortella se referiu, ou seja, àquela de avaliação. Então, letra A está correta. Em todos esses casos aí, deveria haver frase. Chegamos aqui ao final dessa aula, super puxada, né, cansativa, muita informação para vocês, mas espero aí que eu tenha conseguido passar, que vocês tenham conseguido aprender pelo menos um pouquinho daquilo que eu falei, né? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Como falei ali no início, né? Essa é a nosso último encontro, nossa última aula referente à preparação aí para o concurso. E que todos vocês tenham uma boa sorte na prova, coloquem em prática aquilo que vocês aprenderam e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus e boa noite.